Olá a todos, bem-vindos ao primeiro CEO Talks. Estou aqui com o meu parceiro, que tomara seja um parceiro aí de décadas e décadas. Com certeza. Com o CEO da Exame, Pedro Valente. Eu sou Renato Mimica, aqui da Exame também. Estou aqui com o nosso glorioso André Iazzi, Dega, amigo aí de longa data. Já fomos colegas aí de BTG Pactual. Atualmente o Dega, CEO da Estapar, uma das maiores empresas de mobilidade urbana do mundo, né? Sem dúvida. A maior do Brasil, é uma das maiores do mundo. Conselheiro também da Loop e da Mitsubishi, mentor do Boost Lab, sócio do BTG Pactual. Dega, muito obrigado pela sua presença. PV, obrigado aí por estar conosco também. Obrigado você. Um prazer. Vou começar aqui com uma pergunta mais que pessoal. Por que Dega? Bom, primeiro, prazer estar aqui no Exame Talks, no CEO Talks. Pedro, enfim, prazer aqui estar com você. Mimica, amigo de outros carnavais, como você disse. A Dega começou de infância, né? Acho que aquela coisa André, Dega, e foi ficando. E eu acho que no tempo as pessoas hoje me conhecem muito mais por Dega do que por André, propriamente dito. Então, tanto na companhia ou nas companhias que eu passo, enfim, socialmente ficou. E eu gosto que me chame assim, é um prazer. Bacana, bacana. Acho que a ideia aqui é a gente começar falando um pouquinho da trajetória do Dega, o histórico fantástico profissional dele, como é que ele chegou a ser aí CEO da Estapar. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a própria Estapar, o cenário aqui de mobilidade urbana no Brasil, né, as tendências que ele está vendo, está por cima de tudo que está acontecendo lá fora e aqui também de mais moderno, né, Dega? Sim, e sim. Passar um pouquinho depois também para uma parte mais pessoal sua. Então, se puder começar falando um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou, como é que você foi parar na Estapar, né, e CEO da Estapar. Comecei como operador de Open Market com 17 anos, o mercado praticamente nem existe mais, no Banco Comercial de São Paulo, que também não existe mais, mas foi um interessante, jovem, você começa no mercado financeiro, acho que você tem um aprendizado incrível, que ali de alguma forma serviu bastante para a minha carreira, né? Eu acho que o mercado financeiro traz muita disciplina, muita organização, muito planejamento, né, que você tem que ter, e eu acho que foi muito interessante para o meu começo de carreira. Dali eu fui para a logística, fui trabalhar como na área comercial, eu acho que nasci com um pouco mais de skill comercial na área, numa empresa de armazéns alfandegados, que tinha na época sede até no Espírito Santo, mas eu ficava em São Paulo, a maior parte dos clientes estavam aqui. Dali, eu vendo que esse ramo era interessante, um grande amigo e sócio na época, a gente fundou uma trading company, que meio que empreender mesmo. Era uma trading company que operava no Espírito Santo, um incentivo que existia na época lá, existe até hoje, onde basicamente você cuidava de toda a logística de importação para várias companhias. E como empreendedor ali, aquela coisa hoje, startup, está muito em voga, naquela época nem tinha isso, mas era uma startup de uma trading. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu fiquei lá praticamente 10 anos como fundador e sócio, e a gente tornou uma das maiores trading companies do país. Chama-se Target, a companhia. Eu vendi para o meu sócio algum tempo atrás, aí há uns 15 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Ele segue com o negócio até hoje, vai bem. Legal. Então dá orgulho de você ver. E ali é uma jornada também, a hora que você trabalha comércio exterior, você tem uma coisa muito interessante, trabalhar com vários stakeholders, né? Desde stakeholders governamentais a diversos tipos de cliente, com vários segmentos. Então é um negócio que te dá uma bagagem do ponto de vista relacional e de interpretação, ou conhecimento de lidar com gente muito importante, né? Então eu acho que isso foi uma passagem muito importante na minha vida. Assim como também, quando você empreende, é aquela coisa, você bate o escanteio, né, e corre na área para cabecear. Sim. Porque não tem muito o que fazer, óbvio. Sim. Depois a empresa ganhou uma estrutura robusta, como eu disse, tornou uma trading bastante grande, mas você, de fato, tinha que fazer um pouco de tudo, e com isso você ganha conhecimento das diversas áreas da companhia, né? Então, desde o básico da área de controladoria, contabilidade, para o comercial, que é onde eu atuava mais, operações, financeiro, enfim. Então você passa a ter uma visão bastante ampla de uma companhia. E como essa companhia, de alguma forma, se tornou grande, você também aprende a construir e implementar novos negócios, novos processos.
Acho que foi um aprendizado aí bastante rico. Bacana. E André, como é que o que você estudou na faculdade? Eu fiz administração de empresas aqui na PUC de São Paulo, com ênfase em marketing. Lá você tem 4 anos de administração e mais um em ênfase. Eu fiz em marketing, foi também bastante legal. E depois eu fiz um curso de pós-graduação na Getúlio Vargas, um PEC focado em logística e transportes na GV. Bastante importante os dois ali para minha carreira também. E o que te levou a empreender? Olha, eu acho que naquele momento, a gente está falando uma coisa aqui de 20 e tantos anos atrás, eu acho que é meio que é engraçado porque o desejo do empreendedor é o mesmo até hoje, né? Ele quer uma certa independência, ele quer implementar as ideias que ele acredita, o seu propósito, né? Os seus valores naquele negócio. E, cara, como eu disse, é igual até hoje. Aqui hoje ficou mais elegante, ficou mais cool, e eu acho que mais moderno, né? Mas a base é essa, né? Mudou o nome de empreendedor para startup? Talvez. Ficou um pouco mais chique. Lá era lutador, talvez. Mas o gestor de startup hoje também não deixa de ser um grande lutador. Pois é. E como é que foi esse processo do pós-venda aí da trading para o seu sócio? Você já tinha alguma coisa na sua cabeça que você queria fazer? Cara, interessante essa pergunta, Mimica. Na verdade, é engraçado. Você percebe, eu fiquei muitos anos lá, era um ciclo grande. Eu não sou o perfil de executivo que fica mudando. Eu tenho afinidade aos grupos que eu trabalho, como o que eu trabalho atualmente, também há mais de 10 anos. De fato, eu sabia que eu não queria mais aquilo. Eu queria fazer outras coisas. Eu queria, de alguma forma, voltar para o mercado financeiro, para esse mundo de mercado financeiro, mas que fosse associado a companhias. Meu skill, muito mais do que estar dentro da instituição financeira, é estar junto com ela, aplicando e tocando a economia real. Eu acho que esse é meu principal, talvez um skill que eu tenha. E então eu defini de fato que eu não queria mais aquela indústria, combinei com o meu sócio, fiz uma saída bastante bacana com ele. E na sequência eu acabei indo para o BTG atual. Conhecia muitas pessoas lá, tinha uma admiração extremamente grande pelo banco. Ele estava naquela mudança de deixar de ser o BTG e recomprar o Pactual e virar o BTG Pactual. E eu tinha ali, de fato, uma admiração muito grande pelos principais executivos, pelo time que estava lá, e me juntei com eles, fui convidado e me juntei com a turma. Sempre ali já o banco estava numa ação muito forte de investir em economia real, de ter muitas coisas, um crescimento bastante grande, e eu fui para lá meio que com esse propósito de atuar como conselheiro em algumas das companhias, na própria Estapar, e no momento adequado, com a cultura do banco, com aquela cabeça empreendedora também, que não deixa de ser, para uma companhia. Então, enfim, fui para o BTG, fiquei lá no banco aproximadamente por uns 3 anos, me tornei sócio do banco e fiquei com a missão de tocar a Estapar num determinado momento. Lá eu fui também conselheiro da CCRR, que era uma investida, que hoje até o Lobo toca, muito competente, e da Estapar. E dali eu fui virar já direto CEO da Estapar. Então eu, de fato, saí da minha vida no banco e meu dia a dia passou a ser 100% na Estapar. Isso já se vão aí quase 10 anos, 9 anos e pouco que eu estou lá. Então, que tinha muito a missão de pegar uma empresa com uma característica muito familiar, não que isso seja pejorativo, muito pelo contrário, e tentar transformá-la numa empresa não de estacionamento, mas uma companhia de mobilidade urbana, né, de fato. Perfeito. E como é que é esse pulo? Porque é interessante, né? Você já conhecia bem da companhia como conselheiro e você pula, de repente, para ser CEO, né? Não de repente, mas sim, né, com sim, todo o processo aí de transição para ser CEO. Como é que é como é que são essas visões diferentes ali entre estar no conselho e estar comandando tudo do corpo executivo? Olha, eu sou mais um executivo por essência e nos conselhos que eu atuo, que são alguns, eu tento levar um pouco para o conselho a cabeça, a visão, eu diria, do executivo. Eu acho que eles têm que ser complementares. Na verdade, o conselho e
e o corpo executivo é quase que uma coisa só do ponto de vista de governança, né? Óbvio que com seus papéis e suas atribuições. Mas sim, Mimica, tem uma mudança de chip ali, né? Que você sai daquela coisa muito mais de olhar apenas a estratégia, que não é pouca coisa, é bastante, mas olhar a estratégia e entender e ver como que está sendo a entrega do executivo para, de fato, pegar a estratégia e botar ela para rodar, para fazer ela acontecer, né? Então, é uma mudança de chip. Eu digo que é muito interessante para todo conselheiro ser executivo e para todo executivo ser conselheiro. Sim. Eu acho que você consegue aí, talvez, ter o jargão inglês, né? O the best of the both worlds, né? Sem entender, de fato, eu acho que são bem complementares. Então, cara, é uma coisa interessante. Legal. Eu estava até escutando outra entrevista sua. Eu achei interessante que você falou que CEO é um cargo muito solitário. Eu queria entender um pouco mais desse comentário, que eu achei legal, assim, né? Eu reafirmo esse comentário para os meus colegas de trabalho, eles vão entender o que eu estou falando. Solitário não significa ser negativo, mas ele é solitário. Você, de alguma forma, é o elo entre o conselho, ou empresas que não têm conselho, os acionistas e os executivos. Você, de alguma forma, tem que conseguir levar para os dois lados, interpretar de forma que você consiga sempre manter um ambiente positivo, realista, mas positivo, e por causa disso, fatalmente, muitas vezes você está sozinho, né? Sim. Então, às vezes os executivos não entendem ou não querem entender decisões do conselho, que às vezes fazem muito sentido, e vice-versa. Porque isso leva um tempo, às vezes, em determinadas situações, né? Então, de novo, o conselho ele é o guardião da estratégia da companhia. A estratégia não é uma coisa de 1 ano, de 6 meses. É uma coisa que são de mais anos. As estratégias hoje elas ficaram mais curtas, mas é uma coisa que ele é mais longo do que a execução ali. Então, muitas vezes há essa dissociação, eu diria, às vezes divisões de interesses no curto prazo entre o management e o board, e cabe ao CEO fazer essas correções de rota junto com os dois lados. Então, ele acaba ficando sozinho, muitas vezes, em muitos momentos. Mas isso não significa, volto a repetir, que isso é ruim. Mas Sim, claro. requer, em geral, que um CEO tenha uma inteligência emocional bastante alta. Perfeito. E Dega, até entrando agora um pouquinho na própria Stapar, né? Eu acho que você mesmo falou que quando você chegou lá, a empresa estava passando por essa transição de ser uma empresa familiar, né, de estacionamento, né? Era o líder já, se não me engano, no setor de estacionamento, um business muito tradicional, mas também com seus desafios, né, de ser um business com muita competição, né, um business uma indústria super fragmentada e tudo mais. E pelo menos na minha perspectiva, acho que o mercado em geral concorda também, você fez um trabalho fantástico de transformação da companhia, né? Você liderou aí um trabalho fantástico de transformação da companhia, de ser um grande líder do setor de estacionamentos para ser uma grande companhia líder em mobilidade urbana e transformação de mobilidade urbana, né? Como é que foi? Conta um pouquinho, eu sei que dava para fazer 1 hora aí, ou 24 horas, na verdade, de conversa para contar tudo o que aconteceu de transformação e tudo mais, mas se pudesse pontuar um pouquinho, como era a Stapar de 10 anos atrás, né, do ponto de vista de, estacionamento meio que plain vanilla ali, para o que a Stapar se tornou hoje? Cara, como você falou, é uma história. Eu vou tentar encurtar. E, Mimica, obrigado pelo elogio. Você é suspeito para me elogiar. Mas eu muito agradeço. justo. Eu agradeço. Cara, pensa que Stapar hoje é uma empresa pública na B3, novo mercado, por uma empresa que, de fato, era uma empresa de dono, fundada por dois irmãos muito competentes, que tiveram uma trajetória brilhante. A empresa, de fato, era já a maior empresa no mercado, mas ela tinha um nice little business com muito potencial, né? Foi isso que foi enxergado pelo Private Equity na época do BTG, corretamente, na minha visão, com N outras oportunidades. Mas quando você entra numa empresa familiar, os processos, o processo de governança, não digo isso como só burocracia, mas processos mesmo que tornem a empresa melhor, normalmente eles são mais menores, mais falhos, menos claros, né? Então você tem que começar a organizar tudo isso, né? Isso leva tempo.
cultura, você trazer para uma cultura meritocrática, que é a cultura que na época foi implementada e foi decidida, e eu acho super correta, e implementamos e mantemos até hoje. Também você trazer meritocracia é muito diferente de muitas vezes, não, aquele executivo, aquela profissional que está lá há muitos anos. Você discute o tempo de casa com a meritocracia, são coisas bastante distintas. Então, cultura, né? Então, você trazer cultura, você trazer tudo isso é a primeira parte do processo. E aí, do outro lado, tem muito a ver com estratégia. E isso eu acho que os nossos conselheiros que participaram na história da companhia, desde lá de trás até hoje, foram muito competentes, né? Então, sempre, qual é a nossa estratégia? Então, a gente sempre teve estratégias de mais ali longo prazo, de médio, de curto prazo, para conseguir chegar lá, né? A gente brinca que é uma corrida, a estratégia é uma corrida sem linha de chegada. Quando você está chegando lá, ela vai para frente, né? Então, você tem que sempre ir. Então, de fato, além quando você passa para a questão de processo, você define uma estratégia boa. No nosso caso, foi, olha, a gente quer investir em ativos de longo prazo, que não tenham apenas uma característica de serviço, e sim um negócio de mobilidade urbana, em que a gente consegue fazer mais coisas naquela infraestrutura do que apenas o estacionamento. Para isso você precisa de mais tempo de contrato. A gente pegou ali todas as concessões dos aeroportos. Então foi muito interessante, porque a gente era um player, conseguiu ter êxito em pegar a maior parte deles, que são alguns dos principais ativos de estacionamento, das arenas, ali por causa da Copa do Mundo. Então, a gente traçou estratégias por segmento, hospitais e assim por diante, que acho que foi bem executado. A estratégia foi muito boa, fruto do trabalho de todos, e a execução eu considero que foi também bastante positiva, né? Então, aí você chega num determinado momento, que eu acho que isso também é muito interessante, que você vai pivotando a estratégia. A estratégia não pode ser, como eu disse, é uma coisa de linha de chegada, não pode ser apenas um target, também é um alvo em movimento, né? Então, a gente vem sempre pivotando a estratégia da nossa companhia, que deixou de ser apenas uma empresa de estacionamento, que continua a ser o core, um negócio importante, com uma geração de caixa muito bacana, muito previsível. Mesmo agora no pós-Covid, a gente vê uma volta muito forte disso, mas para um negócio que a gente acabou de lançar e recentemente informou a aquisição ao mercado, a aquisição da Azul, que é uma autotech. Por quê? A gente tem uma base de clientes recorrente que são motoristas. Esse motorista consome serviço. A gente veio digitalizando esse cliente com o tempo, talvez lá atrás sem saber exatamente o que a gente ia fazer, mas sabia que era importante digitalizar. Hoje está clara a estratégia. Vamos aqui para ser uma autotech. Assim como também a gente veículo elétrico é uma tendência muito forte. A gente criou a Ecovagas, que é uma startup nossa de mobilidade elétrica, né? Acho que a gente pode até falar mais depois. Então, eu acho que essa coisa de você ter uma estratégia no começo, ajustar a cultura, ao mesmo tempo que você tem uma estratégia boa de curto e médio prazo, e aí você ir pivotando conforme o mercado vai evoluindo e amadurecendo, eu acho que é o sucesso e a forma que as companhias têm que ter e sobreviver. Caso contrário, se ficar parada... Acho que foi essa um pouco da história lá na Estapar, de alguma forma resumida. É engraçado que eu tenho até um caso pessoal, porque no escritório da Exame, o estacionamento é Estapar, e eu não venho aqui só para estacionar, né? Hoje, de vez em quando eu venho de bicicleta, tem vestiário, então você faz muito mais do que só deixar o carro hoje em dia, né? Olha, Pedro, sim, eu acho que, de novo, é evolução, né? Sim. Você não tem como apenas ser um ponto de parada. Então você falou, você tem que dar outras funções, ou seja, a bicicleta é uma realidade dentro da mobilidade urbana. Então você tem que endereçar essa questão. A questão do carro elétrico, como eu falei, é uma outra realidade. A questão do carro como serviço é também uma realidade. Hoje, muitas das nossas operações têm operações de rent-a-car tradicionais, os principais players de rent-a-car são nossos clientes. A Uber, por exemplo, os aplicativos são nossos clientes. Então, a hora que você olha tudo isso, você fala, cara, estou dando novas funções e criando novas avenidas de receita. E, principalmente, atendendo o consumidor, o cliente que está lá no dia a dia, porque é ele que faz o negócio existir na sua essência. Ô, Dega, você mencionou um ponto, né, do pós-pandemia e até queria entender com você um pouco mais sobre gestão de crise
em tempos de pandemia, né? Porque imagino que o setor tenha sido um dos setores mais afetados da economia durante a pandemia, porque houve uma queda de tráfego, né, urbano brutal em 2020. Como é que foi um pouco desse deve ter tido muito sangue frio, né, para lidar com todos os desafios aí da pandemia? Como é que foi essa gestão de crise nos últimos 2 anos, que deve ter sido bem ativa, né, com todos os desafios que o setor trouxe? E, Mica, sem dúvida, o nosso setor como um todo foi afetado, a mobilidade foi afetada, as pessoas pararam simplesmente de se locomover. Eu acho que a Estapar teve uma particularidade muito interessante no aspecto de business, que a gente tem também uma participação muito grande em alguns segmentos que foram menos afetados, como hospitais, como supermercados, e outros como aeroportos que foram mais afetados, né? Num primeiro momento, em compensação, hoje a gente vê uma recuperação muito rápida. Então, de fato, foi um setor afetado. Acho que a gente, dentro do setor, estava relativamente bem defendido, embora, obviamente, sofremos também bastante. Mas eu acho que o mais importante no momento da crise, aí sim, falando da gestão, é a união, de fato, time, né? A união do time de executivos, que nosso foi incrível, meu time foi incrível, junto com o conselho. O nosso conselho foi muito parceiro, bastante participativo, mesmo à distância, mas participativo, próximo, apoiando as nossas decisões, nos questionando rapidamente sobre a coisa correta ou não, mas quando tomava a decisão, indo para frente. Mas, cara, o mais importante é a velocidade. Na hora que você é fortemente impactado, você tem que tomar ações muito rápidas. Até porque ninguém sabia quando o negócio ia voltar, né? Esse era o maior dúvida, né? A gente, pelo menos a nossa geração, não viveu isso. A nossa, quando eu tô falando, nós, aqui eu tenho 47 anos. Então, eu não tinha vivido nada parecido com isso. Então, você não sabe o timing de futuro. Então, como é que as decisões que você estava tomando, algumas delas você tem que ter a consciência que você pode errar. Sim. Então, você tem que fazer não só a análise da decisão que você está tomando do curto prazo, mas se aquilo reverter para A ou para B, o impacto que gera em qualquer um das vertentes da decisão. Ou seja, se a Covid acabasse muito rápido e eu, por hipótese, sei lá, fizesse um movimento, eu poderia estragar uma parte da companhia. Então, eu avalio hoje é mais fácil de se avaliar, eu acho que a gente tomou a grande maioria das grandes decisões muito acertadas. Certamente tomamos algumas erradas que a gente poderia rever. Tomara que nunca mais aconteça nada parecido na história do mundo. Mas se acontecer, a gente está muito mais preparado, né? Mas eu acho que a gente time unido, apoio e integração, conselho e management e decisões rápidas e bem pensadas. Bacana. Mas com a certeza que você pode errar. Não tem que ter esse medo. E André, o que você vê para o futuro da Estapar? Olha, o futuro... a gente tem que dar um passo atrás para falar rapidamente de mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana, ao contrário do que muitas vezes se especula por aí, é algo altamente complexo. É um ecossistema, ele é complexo, cada cidade tem o seu. A realidade de São Paulo é diferente da do Rio, que é absolutamente diferente de Nova York e de Paris. Então, não dá para ficar toda hora que gostam de comparar uma coisa com a outra. Os stakeholders são diferentes, a cultura é diferente, o clima é diferente. Tomem cuidado com comparação na mobilidade, é isso que a gente fala muito. Agora, o que acontece? A urbanização das cidades é algo que não para. Ele só aumenta no mundo, no Brasil não é diferente. Então, com isso, você demanda mais mobilidade urbana. Como consequência, as ruas, você não consegue ampliar rua, você não consegue ampliar viaduto, você não consegue ampliar mesmo estacionamento. Sim. Então, você tem limites para isso. Dentro desses limites, a nossa visão é que a gente tem que utilizar ao máximo as infraestruturas de mobilidade disponíveis para que você consiga, de fato, absorver esse aumento da demanda que existe e existirá. Sim. Tá? Isso é uma parte da história. Quando você coloca tecnologia com isso, você vai conseguir ter ainda mais capacidade de explorar ao máximo do potencial daquelas infraestruturas e ativos. Depois eu posso dar alguns exemplos. E do outro lado, vamos trazer para a realidade brasileira, você tem gargalos de infraestrutura de mobilidade urbana gigantescos. Transportar gente, infelizmente, é algo que acaba sendo uma missão dos governos. Sim.
porque a conta dificilmente fecha do ponto de vista econômico. Então o governo tem que subsidiar a linha de ônibus, o governo tem que construir a linha de metrô, depois pode concessionar a um operador, mas não foge disso. Então envolve muito dinheiro. Então os gargalos de infraestrutura já são limitados, eles não vão ser tirados no Brasil, porque na verdade para você tirar gargalo de infraestrutura de mobilidade é trilho. Realmente pesado é muito trilho. E trilho é limitado. São Paulo tem uma malha muito boa, Rio melhorou um pouco e acabou, o resto é muito limitado. Salvador tem alguma coisinha, Brasília, mas é muito limitado. Então, de novo, o carro ele se torna uma obrigação, não tem o que fazer. 42% dos deslocamentos de veículo, de pessoas na cidade de São Paulo são feitos com veículo. O que não é a pé, o que é motorizado. Né? Aí depois vem ônibus, depois metrô, aí depois vem o resto. Então, a nossa visão é que o core, eu estou contando tudo isso para dizer que o core, a gente acredita muito que esse core continua muito forte por muitos anos. Não adianta achar que vai surgir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aquilo vai mudar a dinâmica da mobilidade. Só uma parte. A outra parte que eu acho que é o mais legal e mais interessante é um pouco do que eu falei antes, Pedro, é usar a base de clientes, a infraestrutura que a gente tem para criar novas coisas. E a gente tem duas novas coisas muito interessantes, que é a Autotec, com a aquisição da Azul, e a Ecovagas, que é a nossa empresa de eletromobilidade, que é a infraestrutura de abastecimento de carro elétrico. Então, a gente está usando como a Estapar pode gerar valor para essas duas startups nossas. E segundo, qual é o time que vai tocar isso? Porque o nosso skill de time, ele é um skill de time focado em infraestrutura, em real estate, em economics. Pô, a gente precisa de cara criativo, cara de tech, nesses dois negócios. Então a gente juntou ou comprou companhias que de alguma forma viram sócios da Estapar, de alguma forma, e com isso estamos todos no mesmo barco. Então gera um alinhamento de interesse bastante grande. Esse é o futuro aí que eu vejo da Estapar. Um core forte e novos negócios acessórios surgindo da mobilidade no nosso entorno. Ô, Dega, você podia falar um pouquinho mais da Ecovagas? A gente estava até comentando um pouquinho no começo aí, parece bem interessante. Inclusive aqui no estacionamento tá sempre cheio, né? Tá. Bom, Ecovagas, até o comentário do Pedro é que aqui no nosso prédio, onde fica Estapar e Exame, a gente tem 2 pontos de Ecovagas aqui embaixo. Primeira coisa, a indústria automobilística, a única, assim, sempre falar, qual é a grande certeza da indústria automobilística? A principal grande certeza é que será elétrico. Perfeito. Isso é uma grande certeza. Assim como cada vez mais o carro também está virando serviço. Seja rent-a-car, car sharing, enfim, o modelo que for, né? Mas o mais certo é a eletrificação. Só que a eletrificação, a hora que você olha, você tem uma série de dúvidas do consumidor para comprar o carro. E uma das primeiras dela é onde eu vou abastecer meu carro quando não estou em casa. Perfeito. Né? Então, a gente olhando isso, e aí eu vou pegar a história da Estapar lá atrás. Quando o private equity do BTG resolveu comprar a Estapar, uma das coisas que estava na tese, como um upside futuro, era virar um posto de abastecimento. Por quê? É simples, isso hoje é muito claro. Talvez naquela época menos, mas hoje é mais claro. O abastecimento do carro elétrico, ele se dá de uma forma completamente diferente do abastecimento do carro a combustão. Hoje você vai no posto de combustível buscar o seu abastecimento. O carro elétrico não, você vai vir no seu escritório, aqui na Exame, e vai parar ali embaixo, e quando você estiver aqui, seu carro vai abastecer. A mesma coisa no shopping, num aeroporto, numa arena, num supermercado e assim por diante. Então, o consumo da eletricidade, ou do combustível, no caso do carro que será a eletricidade, ele vai se dar no teu lugar de entretenimento e trabalho. Então, é uma quebra de paradigma. Bom, nós naturalmente temos esses pontos físicos. Mais que isso, a gente tem a base dos motoristas, né? Depois a gente pode falar um pouco de Zona Azul de São Paulo, que é um case super interessante, mas só para vocês terem uma ideia, a Zona Azul de São Paulo nos deu mais quase 2 milhões de clientes novos no nosso aplicativo. Caramba. Então esses clientes são quem? São motoristas que têm carro, são os caras que vão ter carro elétrico, são os mesmos clientes, são as mesmas pessoas. Então parecia meio óbvio, tanto que estava na tese nossa lá de trás, que a gente deveria investir nisso. E aí o que a gente observou? Que as montadoras, em especial, estavam vivendo ali uma situação do ovo ou da galinha, né? Eu crio uma base de carregamento de carro elétrico para poder vender o carro elétrico,
ou eu tenho que vender mais carro elétrico para construir uma base. Para viabilizar, né? Então a gente chegou para as montadoras que começaram a fazer iniciativas diferentes, cada uma começou um bota um carregador da marca X aqui, o outro da marca Y ali. Eu falei, não, eu faço isso para vocês. Eu invisto na infraestrutura, eu cuido da infraestrutura, me deem a infraestrutura que você tem, a gente cria um grande ecossistema de carregamento de carga, na qual a Ecovagas, que surgiu de uma parceria entre Stapar e Enel X, que é a empresa, vamos dizer, de inovação do grupo Enel, onde as montadoras nascem como business de B2B. As montadoras viram os meus clientes, eu cuido dessa massa para eles se associam a isso, os clientes que têm os carros daquelas marcas associadas podem carregar lá, num primeiro momento, sem custo de energia. Paga apenas o estacionamento. Gera o tráfego no estacionamento, para mim é interessante, gera um novo serviço para o usuário, que é fundamental para o condomínio, e as montadoras não têm que ficar administrando uma coisa que é fora do core. Rapidamente trouxemos a Volvo, na sequência Stellantis, que é, né, Renault, Fiat, Chrysler e tantas outras, e agora estão entrando outras. Montadoras estão entrando nesse pool, nesse ecossistema, e mais recentemente a gente conseguiu, já estava com a maior infraestrutura, quase 250 pontos, pegamos o segundo maior player, que chama Zeletec, que é um pessoal muito competente, a gente anunciou isso agora, faz 1 ou 2 semanas, e a ideia é fundir as duas companhias. Pô, muito legal. Porque os caras são bons, os caras vão tocar esse negócio para a gente vai depositar a nossa energia lá, vamos virar sócio e, de novo, é uma startup que vai crescendo. Então, hoje esse é um business que, se você olhar no mercado norte-americano, você tem companhias de alguns bilhões de dólares listadas. Sim. Que fazem exatamente isso. Fantástico, Dega. Você mencionou outra oportunidade muito bacana que vocês entraram, que é a Zona Azul aqui de São Paulo, né? Sim. Falar um pouquinho, se foi uma transação transformacional aí para a companhia, né? Foi muito bacana que vocês fizeram. Foi, sem dúvida. Eu acho que o Mimica é transformacional para a companhia e sem modéstia para a cidade. Né? O racional da Zona Azul é que ela é uma vaga pública. Ela não é de quem chegou antes ou de quem tem mais dinheiro para ficar pagando mais tempo a Zona Azul. Sim. Ela tem uma característica de rotativa e não de arrecadativa. Então o sistema ele busca ser, na sua essência, um sistema rotativo de vagas públicas. Né? Então, o que a Zona Azul, né, de São Paulo, ela é um negócio de 52 mil vagas, onde a gente ali, de fato, vai pegar a nossa linha de negócio, que era o segmento de zona... A gente tem o on-street e o off-street, que é o em via pública, que é o on-street, né, que é a Zona Azul, e o off-street, que são garagens normais. Então, o on-street, para nós, era menos de 10% do nosso negócio. Quando se fala em nível de margem, esse negócio vai crescer muito, graças à Zona Azul de São Paulo. Temos outras grandes cidades, São Bernardo, Mogi das Cruzes, Santo André e tantas outras. Mas o São Paulo é uma das maiores operações de Zona Azul do mundo. Não só porque ela te dá uma nova receita, uma nova linha, mas como a gente estava comentando, você tem uma avenida de clientes utilizando o seu e-commerce numa recorrência muito grande. E o edital feito pela prefeitura foi muito inteligente, porque ele prevê a possibilidade de existir receitas acessórias e você vender esse lead para alguém ou gerar outras receitas. Inclusive, a prefeitura mesmo participa, de alguma forma, monetariamente, nas regras do contrato, dessa nova receita gerada. Muito legal. O que é muito interessante, porque você gera uma nova avenida de receita para o concessionário e para a cidade. E, principalmente, você gera novos serviços para o consumidor. Então, a Zona Azul de São Paulo, para vocês terem uma ideia, quando a gente lança o aplicativo, uma das obrigações que já tinha era você ter um mapa de ocupação. Então, a gente sabe em cada quadra da cidade quantas vagas tem e a gente sabe quantos quantas pessoas ou carros, quis dizer carros, estão parados ali naquele tempo. Como consequência, eu sei dizer quanto está ocupado aquilo ali. Não a vaga, mas aquela região, aquela quadra. Legal. Então, com isso, a gente consegue, no mapa de calor, se você entrar no nosso aplicativo, ver se está verde, que tem muita vaga disponível, amarela é intermediária, o vermelho pouco. Então, com isso, você consegue diminuir o tráfego na região. Porque quando você vai se direcionar uma vaga, você vê que está vermelho, você já vai para a rua do lado. Maravilha. Então, você não fica rodando procurando vaga. Então, Mimica, é transformacional na mobilidade urbana, diminui o tráfego, diminui a emissão. E na Stapar, sem dúvida, é uma avenida de crescimento gigantesca no aspecto do business
e também de outras oportunidades que podem vir a surgir. Pô, incrível, Dega. E, André, eu tenho uma curiosidade. Você é apaixonado por carros? Olha, gosto muito de carro, sempre gostei. Eu não sei nem te dizer que se é por isso que eu estou nesse tapar, mas eu posso te dizer que eu sempre gostei, continuo a gostar. Mas eu acho que eu sou mais apaixonado ainda do que carro, virei um apaixonado por mobilidade. Pô, legal. Pô, e até tá acabando o nosso tempo, infelizmente, né? Como eu falei, dava para falar muitas horas aí do DEG e da Estapar. Aproveitando esse final para falar um pouquinho, né? Já que o Pedro Valente aqui trouxe à tona um pouquinho do Dega na física aí, Dega. Quando você não está pensando em mobilidade urbana e na Estapar, o que você geralmente gosta de fazer? Conta um pouquinho pra gente aí dos seus hobbies, seus interesses. Todo mundo tem sempre interesse nessas coisas, né? Mas esse tipo de papo nunca ninguém pergunta, né? Mas acho que todo mundo quer saber o que, pô... Eu acho que assim, eu como vida, assim, eu tenho um princípio, dia de semana, trabalho pra caramba, saio pouco à noite, minha vida social, dia de semana, ela é muito ligada ao trabalho. Compensação, no fim de semana, ela é bastante ativa, né? Então, eu jogo golfe, tem uma casa aqui no interior de São Paulo onde tem um condomínio, então eu tenho lá, tenho a turma, é ativo, então essa vida minha social se dá muito mais no fim de semana do que na semana. Cara, sou um consumidor nato de série, de filme, enfim, de esporte também. Não sou um grande esportista, sou um lutador com esportista. Deveria ser muito mais do que eu sou, mas acho muito legal. E, cara, assim, realmente um dos grandes prazeres meus quando eu não estou trabalhando é estar com meus amigos, se divertindo, e também estar jogando também com meus amigos no golfe e com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Bacana, Dega. E Dego, eu tenho uma... Assim, a ideia desse podcast é a gente contar os cases de sucesso, mas também aprender um pouco. Eu queria saber qual o melhor conselho que você já recebeu. Escolha um time bom, muito bom, e cuide do seu time, para que ele melhore a cada dia. E como consequência, você, consequentemente, será um executivo melhor. É ótimo conselho, muito bom. E para terminar, já que o Dega falou aqui de série e filme, eu também sou um grande entusiasta de séries e filmes. Alguma recomendação recente aí, Dega? A gente vai sempre perguntar de recomendações de séries ou filmes. Olha, recomendação recente. Cara, tem algumas, cara. Eu gosto das coisas mais antigas, mas recentemente eu vi uma coisa que é bem interessante, que eu acho que é um perigo do mundo digital hoje, que é esse do DiCaprio, que até foi indicado ao Oscar, acho, não foi? Exato. Esse é eu esqueci do nome. Don't Look Up. Don't Look Up. E o outro é o do Tinder também, que é interessante. O cara golpista do Tinder. Esse eu tô assistindo esse no fim de semana. Ele é bom triste assistir. pela coisa, mas acho que é interessante porque ele é muito educativo. Sim. E entender os riscos que estão contidos aí por trás das redes sociais, etc. Você já viu tem um da Apple que eu achei super interessante, que é do Ian McGregor, que chama The Long Way Up, que ele faz essas viagens de moto pelo mundo, só que ele decidiu fazer uma da Patagônia até a Califórnia com moto e carro elétrico. E aí eu achei fantástico, porque ele mostra os desafios ainda, né? Claro, é o futuro, mas os desafios de você fazer uma viagem longa com moto elétrica. É bem desafiador. Então, assim... Se tivesse Estapar em todo lugar do mundo, aí... Se tivesse Ecovagas. Se você não assistiu, eu recomendo, tá na Apple, cara, é incrível. Eu não incrível. vi. É muito bom. Pô, Dega, muito obrigado. Tá estreando Obrigado nossa mesmo. série aí de videocasts com executivos, grandes executivos de grandes empresas. Não poderia ter sido uma estreia melhor aí com uma pessoa que a gente admira muito, companhia que a gente admira muito também. Obrigado pelo seu tempo e ter vindo aqui falar conosco. Eu que tenho a agradecer, acho que o trabalho que vocês estão fazendo na Exame aqui, meu amigo, é fantástico, estão revolucionando essa indústria. Eu acho que o CEO Talks aqui vai vir muita gente muito competente, espero ajudar na carreira de algumas pessoas. Se puder, vai ser legal. Muito obrigado, Dega. Obrigado a você. Hein?